Pode, de novo não. Queridos irmãos e amigos que acompanham aqui o início da nossa transmissão, é muito bom ter a presença de todos vocês. É muito bom estar de volta aqui das férias. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Mateus, sou pastor aqui no distrito da Vila São José, na cidade de São Carlos. É muito bom ter a companhia de todos vocês, matar essa saudade, e peço para que você curta, compartilhe nossa live, para que todos aqueles que estão ao seu redor possam ser agraciados com as mensagens aqui que foram preparadas com tanto carinho para vocês. Começa então o nosso final de semana com Deus. De hoje até domingo nós vamos estar juntos, tendo momentos de louvor, de oração e especialmente estudo da palavra de Deus. O louvor será realizado aqui pela nossa banda. Hoje teremos o privilégio de ter a mensagem musical cantada pela Amanda e também pelo seu esposo, o Christian. O estudo da Bíblia será conduzido pelo nosso pastor e professor Ailton Santana. Ele não é totalmente desconhecido de nossos irmãos e amigos aqui de São Carlos. Afinal, ele morou aqui em São Carlos por 20 anos, de 79 até 99. E tem a sua mãe e os seus irmãos morando aqui ainda em nossa cidade. Mas em respeito àqueles que não conhecem, rapidinho eu vou dar aqui uma apresentação dele. Ele está aguardando então o dia 25 de junho, aonde completará os seus 60 anos de idade. Já trabalhou em diversas funções. Ele é formado em pedagogia no ano de 1997. Fez então uma especialização em administração escolar, habilitação em ensino religioso em 2004 e estudos de teologia em 2007. A ocupação que ele está hoje e desde 2003 é trabalhando na Rede Novo Tempo, na televisão Rede Novo Tempo de comunicação, aonde ocupou ali diversas funções. E hoje ali ele continua o seu trabalho como conselheiro espiritual. Ele também é produtor de conteúdos para a rádio e a TV Novo Tempo e responsável direto pelos conteúdos dos programas A Voz da Profecia e o Bom de Bíblia, programas que são líderes de audiência em nossa TV. E o nosso final de semana com Deus terá como tema: lembra-te do teu Criador. Hoje, de maneira muito especial, falará então sobre o jovem Salomão. O que nós podemos aprender da biografia deste que foi o quarto rei de Israel, o último a reinar sobre as 12 tribos, autor do Salmo 67 e do Salmo 127. Também escreveu os livros de Cantares na sua juventude, de Provérbios como adulto e de Eclesiastes já na sua velhice. Eu lhe convido então agora para juntos orarmos e darmos início ao nosso final de semana com Deus. Então feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos felizes de estarmos aqui nesse momento dando início a essa live, início a esse final de semana com Deus. Tudo que foi realizado aqui, todo o planejamento, todo o preparo, foi tudo visando a sua honra e a sua glória. Queremos pregar para todas as pessoas, mas de maneira muito especial para aqueles que são os jovens da nossa igreja, que através de tudo que nós prestaremos aqui, os louvores, orações, adorações, mais e mais pessoas possam ter um encontro especial contigo. Esse é o nosso desejo e pedimos que pelo teu poder se cumpra a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, convido a banda a vir aqui iniciar então o nosso momento de louvor.
Som. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais uma live. Estamos com esse projeto, esse final de semana com Deus. Compartilhe o link. Convide os amigos para assistir e passar esse final de semana cantando hinos de louvor ao nosso Deus e ouvindo mais da palavra. Vamos cantar o nosso primeiro louvor dessa a música Santo Espírito, convidando o Santo Espírito de Deus que se faça presente no seu lar nesse momento. Chama todo mundo para perto. Vamos cantar esse hino. Separa esse momento para ter um encontro com o nosso Criador. Canta bem forte de casa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Canta forte de casa, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Bem forte de casa, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus se faça presente no seu lar nesse momento. Não importa de onde você estiver assistindo, do celular, do tablet, da TV. Esse lugar agora é um pedacinho da igreja. Aí no seu lar agora. Você possa aproveitar esse final de semana para colocar os seus projetos, a sua vida nas mãos do Criador. Temos o ano todo pela frente. Nada melhor do que começar estudando a palavra, entregando a nossa vida ao nosso Criador. Amém?
Compartilhe o link. Convida todo mundo para assistir, que está só começando. Vamos para o nosso segundo louvor. Uma música bem animada, que fala que não importa quão escuro a nossa vida seja, o quão difícil os problemas pareçam, nós temos um Cristo que é o nosso farol, que ilumina o caminho. Vamos cantar a música Meu Farol. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for. Eu não temo que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Canta forte de casa, meu farol. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia nesse mar. Peça de casa. Te pedimos, ilumina e nos guia nesse mar. Te pedimos, ilumina e nos guia nesse mar. Te pedimos, ilumina e nos guia nesse mar.
amém. Amém. Nós temos o ano todo pela frente. Um ano que para nós é desconhecido. Mas temos projetos, temos planos. Quer seja na vida profissional, na vida financeira. Que Deus possa guiar, ser o farol da sua vida. Faça um projeto com Deus. Convide Ele para estar na sua vida, nos seus projetos. E com certeza Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Vamos para o nosso último louvor dessa primeira parte. Vamos cantar a música Meu Pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Vamos lá, cantar forte de casa. O pessoal aqui também. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele.
Quero convidar o meu amigo Lincoln para vir para cá agora. As meninas, a gente já se vê. Alô. Isso aí, maestro. Faz um fundo musical pra gente alegre. Boa noite, São Carlos. Que legal, temos gente aqui. Depois de um ano. Infelizmente queríamos muito lotado, gente ali tomando chuva e tal, mas não teve. Depois de um ano só olhando para aquele quadradinho preto ali, Então, hoje é a primeira vez que temos uma programação presencial. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. o tempo hoje tá meio curto, amanhã a gente tem um tempo maior, a gente vai bater um papo maior com vocês. Mas temos aqui, ó, não dá pra filmar ali, que essa câmera tá problemática hoje. Se mexer nela, ela vai travar, vai cair, vai acontecer um monte de coisa. Ela vai Então, apagar. deixa ela quietinha ali. Temos aqui CDs, DVDs, muitos Ds. Temos aqui, ó, revista, livro. Temos aqui partitura da pessoa que vai cantar depois ali. Esse aqui deixa aqui quietinho. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Isso aqui é um sonho realizado, um sonho que está se realizando, não sei. Depois, como eu falei, amanhã a gente vai contar o surgimento dessa ideia e várias outras ideias que a gente tem pro ano, né, Felipe? Vários novos projetos Isso, para você sentir um pedacinho da igreja no seu lar. isso. E Tá. que bom que você veio. Quer dizer, você não veio, mas você veio, né? Você veio e está participando dessa live. Exatamente. Que legal. E eu queria chamar a produção. Produção? Alô? Produção? Alô, Cadê a produção? aqui. Tem o microfone. Tem microfone para produção? Alô, som, produção. Ao vivo é assim mesmo. O microfone não tá pegando. Pedi pro pessoal dar um pulo lá atrás. Vamos conversar com a produção. Temos toda uma equipe técnica lá por trás. Eles estão conseguindo levar o microfone lá pra gente trocar uma ideia. A produção faz tudo ali, mede temperatura, vê como é que tá, já aplica ali o Coronavac e vai no banheiro, cuidar do pessoal, faz tudo. Agora sim? Sim. Isso. Boa noite, produção, tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem aí? Tudo em ordem, tirando a desordem. E como é que tá o pessoal aí? Amém. O pessoal tá animado? Como é que tá o pessoal? 74. 74 pessoas online? Sim. Amém. Isso, e o pessoal tá, como é que tá? 19 compartilhamentos. Que legal. Deseja aí uma boa noite para esse pessoal, um feliz Sim, sábado. boa noite. Tá todo mundo animado? Pelo jeito, sim. Isso. Bastante comentário. Muito bom. Pergunta pro pessoal se eles gostam de ganhar brinde aí. Pergunta aí. Gostam? Chegou a hora do sorteio, do Chegou a hora do brinde. sorteio. Isso aí. Pergunta aí, eles gostam de ganhar brinde? Mas aí, o pessoal deve estar se perguntando, eu não tô lá, como é que eu vou ganhar o brinde? Isso aqui é Deus proverá. É aquela coisa, tem que ter fé. Você quer ganhar brinde? Tem que ter fé, senão não tem como. Temos aqui, ó, CD da Josi Soares. Ó, Que aqui, vai ó, estar com a gente aqui. no domingo. no domingo. Isso. Tem aqui, ó, DVD Adoradores. Tem DVD Arautos. Muita Tem- coisa boa. Tem muita coisa boa. Pergunta aí pro pessoal, quem quer ganhar o DVD, o CD da Josi Soares? Pergunta aí, quero ver se o pessoal Quentinho, quer... acabou de sair do forno. Isso. Então vamos ser rapidinho aqui. Pessoal que tá presente, quem quer ganhar o CD da Josi? Nossa, quanta anima... Calma, gente. Se eu falar pra Josi que ninguém levantar a mão, ela vai ficar brava comigo. Ela nem vem Eu queria ter uma câmera pra ter filmado agora. Tem alguém aqui que fez aniversário esse mês agora? Janeiro. Vai fazer? Arro? Arro? Só Arro? Quem mais? Arro e o Rogério? Você tem o CD, Rô? Então vem cá pegar. Passa álcool na mão. Passa aí. Não quero pegar nada não. Aí. Meu cunhado Rogério, aqui pra você. E a live, alguém respondeu que quer ganhar? Temos o nosso amigo visitante Claro, aqui hoje. todos. Quantas pessoas? Para o Neto Inácio.
Aí. José Eduardo Stelli. Quantas pessoas? Eu não vou poder dar para todo mundo, senão vai acabar o CD aqui. Neto Inácio. Neto Inácio. O Neto. Vaval. Vaval gostaria de ganhar um brinde, sim. É? Não, eu quero saber quantas pessoas escreveu quero. O José Eduardo. Quero não. Quero eu ninguém? Quero. que escreve. Quero Reinaldo Quantas pessoas Oliveira. querem? Então lá, escreve quero. agora, eu quero. Eu quero. Vamos Vai lá, ver. Escreve aí. Eu quero Vivian Santana. Renata Eugênio. Enquanto isso, eu vou sortear aqui. Quem aqui é a primeira vez que está na igreja? Aqui, visitando. Tem uma visitante? Ali, o rapaz? É visita? Nosso amigo Ramiro. É? Primeira vez? Olha aqui um presente, então. Um brinde pra você. Aqui, vem cá, meu irmão. Ele é o gringo? Hã? Ele é o gringo ou não? Aquele lá que... Ele é. É? Ah, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Alguém escreveu eu quero rapidinho aí? Eu quero Neto Inácio. Quem foi o primeiro? O primeiro que disse sim, o Neto Inácio. O Neto Neto tá ligeiro, Inácio. hein? Então, tá. Ô Neto, passa aqui. Passa na Vila aqui. São José, Só que eu não amanhã vou dar- e domingo pra pegar seu brinde, tá? Isso. Passa aqui. Tem que vir na igreja pegar. Mais um rapidinho. Vamos dar uma revista agora. A revista? Isso. Quem foi o primeiro que entrou na Não, a live? revista eu vou mudar a metodologia agora. Tem aí? Alice Mesquita. Alice? Não, vamos mudar a metodologia agora pro... Ó, revista aqui. Evidências. Do professor... Né, o professor Rodrigo, né? Isso. Em tempo aí de que tá tendo aí os vestibulares da vida, eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Pergunta, acho que caiu no Enem do ano passado. Eu vou fazer uma pergunta difícil. O primeiro que responder aí, presta atenção aí, ô produção. Primeiro que responder, eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Sobre o que? O quadrado da... Quanto é 1 mais 1? O primeiro que responder vai ganhar a revista. Presta atenção aí. Quanto é 1 mais 1? Quem responder vai ganhar a revista do professor Rodrigo. Estão contando. O povo está pensando. Estão contando aqui. O povo está pensando. Quanto é 1 mais 1? Até pegar a calculadora vai demorar. Gente, a gente tem É tempo. que é revista, né? Revista. Eles. Não, o CD. Calma, gente. Tem mais 3 dias pra gente dar brinde. Não vou dar só CD. Ô Neto, Inácio. Neto não vale. Neto Inácio. Neto Inácio? Neto Inácio. O Reinaldo. Não, é o primeiro. É o Neto, então. Inácio. Foi É o o Neto. Neto. Então, Neto. Neto, tá aqui, ó. Revista Evidências. Aí você vem aqui durante as lives aí de sábado e domingo, a revista é sua. Produção, vai anotando aí o pessoal que tá ganhando para depois. Tá ok? Então, É isso? Chega de brinde. Pode deixar. Amanhã tem mais. Tá ok? Todos os dias nas lives a gente está separando um momento que é um momento de oração. Um momento de oração específico. E o pastor que vai conduzir esse momento agora. Queridos, boa noite mais uma vez. E sabe, confesso que eu estava com saudade aqui de todos vocês e saudade dessa turminha que tem nos acompanhado aqui na live. Deus seja louvado por tudo que está acontecendo aqui. Você está gostando da nossa programação, gostando desse final de semana com Deus, está apenas começando. Mas nesse momento todo especial, eu quero convidar você a parar um pouquinho, respirar fundo. E nós temos então um momento de oração muito especial. Eu sei que há diversos motivos para nós orarmos a Deus, para agradecer, para pedir. Mas nessa noite em especial, eu quero convidá-los a juntos estarmos intercedendo pelos jovens, não só da nossa igreja, mas os jovens que necessitam ter um encontro ou um reencontro com o nosso Deus. Sabe, essa fase da juventude não é uma fase fácil. Infelizmente, muitos daqueles que algum dia ocuparam os bancos de nossos templos, por alguns motivos, foram atraídos pelas luzes do mundo, atraídos pelo inimigo e deixaram a fé. Há outros que frequentam a igreja,
mas vivem um cristianismo apenas nominal. Se dizem cristãos, mas não vivem como realmente deveriam viver. E às vezes há uma minoria que realmente se compromete, se entrega totalmente a Cristo e deixe que Ele seja o guia da sua vida. Nesse mar que é esse mundo, de tantas ilusões, há outros ainda que talvez nessa noite, pela primeira vez, estão tendo a oportunidade de assistir um programa religioso. E é justamente para esse público que eu quero dirigir essa oração. Que todos nós, nesse momento, fechemos nossos olhos e vamos orar pela juventude. Amado Pai Celestial, nesse momento nós estamos aqui dirigindo essa oração especial a todos aqueles que estão assistindo essa live. Cada lar aqui, cada aquele que compartilhou, que curtiu, cada pessoa que separou um tempo para ter um contato contigo. Mas de todo esse público em especial, nós queremos orar pelos jovens. Há jovens que estão assistindo essa live nesse momento, que por algum motivo abandonaram os caminhos de Deus. E você, jovem, nesse momento que está ouvindo essa oração, pelo poder que há em Deus, eu quero que você entenda que a porta da graça permanece aberta, que o nosso Deus é um Deus de misericórdias, e que não importa a vida que você tem vivido, ainda há perdão pelos seus pecados, e o teu lugar é aqui, ao lado de Deus, ao lado da igreja, tendo uma vida de serviço, de entrega total àquele que se entregou por ti. Há outros que, por algum motivo, não abandonaram a igreja, mas talvez não vivam esse cristianismo como deve ser vivido. E para eles também, ó Deus, nós oramos e pedimos que eles possam ter o discernimento, que a ficha possa cair. E eles possam entender que esse mundão um dia vai acabar. E que nós sim precisamos entregar nossos talentos e dons espirituais para que mais e mais pessoas possam ter um contato com o nosso Deus. O cristianismo não pode ser de fachada. O cristianismo deve ser realmente a nossa vida, a nossa entrega total. E aqueles que estão aqui te servindo, que entendem que não existe um outro caminho, que sobre eles, ó Deus, o Senhor entregue uma bênção especial, derrama uma porção dobrada do teu Espírito, e que através deles, desse testemunho, de dia após dia, serem o seu exemplo, mais e mais pessoas possam ter um contato contigo. Se existe um jovem hoje, que ela pela primeira vez está participando de um programa como esse, que ele possa entender que não existe outro caminho a não ser o caminho que o Senhor oferece, a não ser esse caminho que nos leva às mansões celestiais. Eu sei que talvez alguns lares tenham jovens sendo pensados nesse momento, um pai que gostaria de estar com o teu filho acompanhando essa live, uma mãe, uma avó, uma tia, mas que infelizmente esse jovem não teve esse momento, não separou esse momento especial para ter um encontro contigo. Que agora, ó Deus, pensando nesses jovens, o Senhor de maneira sobrenatural possa incomodar o seu coração e que ele entenda que tudo isso foi feito para que ele entenda o quão bom é viver uma vida contigo. Mais uma vez eu peço por esse programa, peço pelo pastor Ailton, que ele possa, cheio do Espírito Santo, trazer o alimento espiritual. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Se você está aqui nessa live, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer falar com você nessa noite. E nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se você está na sua casa, não hesite, declare o quanto Ele é maravilhoso na sua vida, o quanto Ele é glorioso, que Ele estará ouvindo o seu louvor, o seu clamor, a sua adoração. Amém?
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oh, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oh, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de louvar o Teu nome. Amém. Na palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Se você crê nessa palavra, enquanto eu estiver cantando essa música, preste atenção na letra e imagine o que Deus tem de maravilhoso para você quando o sol se põe e ele renasce no outro dia.
desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Escuta isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Jesus, eu me alegro em ti, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão em Cristo. É um prazer estarmos aqui junto com você na igreja de Vila São José, em São Carlos, no estado de São Paulo, e também através das redes sociais. Nós estamos nesse momento falando com gente de tudo que é lugar aí. Eu já pude encontrar aqui algumas pessoas, nós estamos com 80 pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Eu gostaria que você, que tem uma Bíblia disponível aí pertinho de você, você abrisse
a Bíblia nesse momento, porque as Escrituras Sagradas, elas são o nosso roteiro desta noite, ok? Vocês não vieram aqui para me ver, para me ouvir, e muito menos eu tenho alguma coisa para contar a vocês que não seja, vamos assim dizer, interessante, importante, fora da Bíblia. Só a Bíblia, só Cristo, só Jesus deve ser o objeto, o alvo de nosso louvor, de nossa adoração, conforme foi apresentado aqui. Só Ele é digno de receber honra, louvor e glória, e para sempre. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e só em Deus nós encontramos a plena razão de nossa existência. Uma pessoa que não sabe quem Ele é, qual a sua origem, uma pessoa que não sabe o que vai acontecer com ele no futuro, ele é uma pessoa completamente o quê? Sem rumo. E ao abrirmos a Bíblia, nós vamos encontrar essas respostas. Eu quero, antes de fazer a leitura da Bíblia, e nós vamos usar diversos textos da Bíblia, eu quero orar com você, tá bom? Se você puder, feche seus olhos para que nada distraia a sua atenção e vamos entregar a nossa vida, a nossa mente a Deus nesse instante. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nesse instante nós suplicamos a Ti que o autor das Sagradas Escrituras, que foi o Espírito Santo, porque homens falaram, homens escreveram, homens copiaram, homens transcreveram, guiados pelo Teu Santo e bom Espírito. Nenhuma profecia, nada na Bíblia foi escrito por vontade humana, mas é a Tua palavra revelada a nós através dos profetas. E nós pedimos nesse instante que o mesmo Espírito que esteve agindo nesses homens de Deus, que possam nesse instante, esse mesmo Espírito possa abrir a nossa mente e atuar de maneira plena, nos dando principalmente a capacidade para discernir, para entender qual é o Teu plano, qual é o Teu sonho, qual é o Teu propósito para a nossa vida. O Senhor sabe que eu não tenho de maneira nenhuma a capacidade de falar aqui alguma coisa que possa, eu de mim mesmo, influenciar essas pessoas para o bem. Pelo contrário, eu, como humano, como pecador, eu tenho apenas condições de desviar as pessoas, talvez até do rumo certo. Por isso eu te peço, Paizinho querido, tenha misericórdia de mim, e que a minha mente seja guiada pelo Senhor, e que haja uma conexão entre o céu, nesse instante, através do Espírito Santo, e a minha mente, e a mente desses que me ouvem através das redes sociais, através do Facebook, e daqueles que estão aqui nesse auditório. Nós te pedimos, queremos apenas então somente ouvir a Tua voz. Fala, fala, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, agradecemos. Amém. Abra aí a sua Bíblia, no texto que é tema da nossa meditação de hoje, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, nós lemos, é um verso que eu creio alguns até o saibam de cor, né? Mas eu quero ler com você para nós começarmos a nossa, vamos dizer assim, meditação, ok? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador, diz Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador. Só aqui, irmãos, a gente já tem uma resposta. Eu e você não somos fruto do acaso, ok? Você não é fruto do acaso. Mesmo que você não tenha sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe. Mesmo que você fosse filho de um guarda noturno, com uma prostituta, com uma mulher que um guarda noturno trabalhou durante a noite, vindo pela casa, pela rua, encontrou uma prostituta,
E ele propôs, e ela topou, e eles foram para um lugar, e lá tiveram, alguns falam que é amor, mas não é amor, não é isso. Tiveram lá um momento de prazer efêmero. Depois ele foi para sua casa, quem sabe ele fosse até uma pessoa assim, casada. Ou seja, você não sabe quem é o seu pai. Eu estou colocando isso na condição. Você, filho de uma meretriz, de uma prostituta, certo? Daquelas, assim, que o preço dela é bem baixinho mesmo. E mesmo que você esteja vivendo essa realidade, e você fala, não é possível. Uma pessoa que o pai era um guarda noturno, a mãe era uma prostituta, e ele diz que isso foi a vontade de Deus, exatamente. E é a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz no Salmo, certo? 139, que Deus viu a mim e a você quando nós estávamos sem forma no ventre da nossa mãe. Ninguém nasceu nesse mundo por vontade própria. Foi você que pediu para vir a esse mundo? Não, eu também não pedi. Olha, coisas que a gente não pede para nascer e coisa que a gente não tem condição de escolher. Quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe, quem vai ser nossos irmãos. Isso quem escolhe é o Criador. E digo mais, a tua origem, a minha origem não está, como alguns ensinam, ligadas ou linkadas ao acaso e principalmente a vidas assim anteriores ou mesmo a animais. Você não tem a sua origem ligada ao jardim zoológico, que me desculpe os símios, não tenho nada, acho sim, sabe, criaturinhas bonitinhas e tal, mas você não é parente nem primo de macaco. Pelo contrário, o que a Bíblia me diz é que a sua origem está ligada ao jardim do Éden. E a Bíblia, ela sabe, eu gosto muito de história. E na escola eu sempre tirei boas notas em história. E eu gosto de biografias, inclusive eu aconselho, se você quer estudar assim, história é uma boa. Mas se você quer assim, estudar biografias, procure as biografias não autorizadas. Por quê? Porque as biografias autorizadas, as pessoas podam, as pessoas não apresentam como elas são. A pessoa contrata um jornalista e fala, olha, isso aqui você vai falar, você vai escrever, mas isso aqui, essa parte da minha vida não vai ser revelada. E a Bíblia, ela apresenta histórias verdadeiras, biografias plenas. E olha que coisa interessante, até eu nessas férias, eu assim, assisti algumas coisas, e olha, aconselho você, veja lá o vídeo da história do Ayrton Senna, o herói brasileiro. Né? É uma história bacana, vale a pena. Se você gosta de música, Whitney Houston, uma linda história, triste, é bem verdade no seu assim, final. Mas eu creio que Deus não ia dar uma voz tão bela a uma mulher assim, e depois, é Ele que vai julgar, e Ele julga pelo seu amor, pela sua graça. Mas quando eu vi aquela menina mirradinha, magrinha, cantando numa igreja batista lá do sul dos Estados Unidos, a mãe dela regendo o coral, e depois ela vai indo, ganha diversos prêmios, mas a sua vida termina dentro de uma banheira, num hotel, e por incrível que pareça, a filha dela também segue o mesmo caminho. Sabe, e eu vejo histórias assim, eu fico analisando. Há exemplos a serem imitados e há exemplos a serem evitados. Mas o melhor livro é a Bíblia, em termos de história. E ele conta a história da nossa origem. Conforme eu disse, Adão e Eva é a história do ser humano, que veio como um plano de Deus, que Deus fez para que fosse ocupado um lugar que anjos acabaram, enfim, tomando a decisão de irem contra a vontade de Deus. Então, a criação do homem vem como um plano de Deus, e não como um acaso, como eu falei. Adão e Eva, depois a gente tem, eles caem em pecado, depois a gente tem, na sequência, Deus
dá uma nova chance ao homem, que é o dilúvio, e vem Noé, uma história muito bacana também. E depois a gente vai indo, e se você chega ali no livro de Gênesis, você vai ver a história de Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas. Aí você continua e você vai ver a história de Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó que se torna Israel, vem os 12, vem José, e no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, é a história de José, uma história muito interessante. E aí a gente tem a história do povo de Deus no Egito, e depois a gente já tem Moisés, e depois a gente já tem o tempo de Josué, depois a gente já tem o tempo dos juízes, depois a gente já tem o tempo dos reis. E você vai ver que os reis, eles têm assim algumas características bem próximas dos nossos governantes hoje. Os reis, por exemplo, hoje a gente tem 3 poderes, né? Que é o executivo, que é o presidente, a gente tem o legislativo, que são os deputados e senadores, né? E a gente tem o poder judiciário. No tempo da Bíblia também era assim. O rei executava, mas ele sempre tinha o sacerdote que fazia a interpretação da lei, e tinha o profeta, que era o quê? Que era aquele que julgava. Era bem parecido com hoje. E a gente vê que na Bíblia fala que o primeiro rei foi Saul, escolhido por sua beleza, ele era da tribo de Benjamim, e é a história do povo de Deus, e eu sou povo de Deus hoje, então é a minha história. E a gente vê lá, Davi foi um personagem, todos esses personagens que eu falei, a história registra, se você for a Israel, e eles vão te dizer assim como nós cremos e acreditamos que houve um personagem chamado Dom Pedro I, Dom Pedro II, José Bonifácio, para eles esses são os personagens, ok? Abraão, Isaac, Jacó. E Saul foi o primeiro rei escolhido, o povo escolheu o rei. E depois a gente tem o segundo rei, que foi Isbosete, filho de Saul. O terceiro rei, Davi. E se você for a Israel, você vai ver que tem aquela estrela azul dentro de uma bandeira branca, aquela estrela de Davi. Então, alguém pode até questionar algumas coisas da Bíblia, mas personagens, esses que eu citei, são personagens históricos. E hoje nós falamos aqui de um personagem histórico, nós vamos falar sobre ele, Salomão. Esse Salomão foi o 4º rei de Israel. E a sua história é muito legal, mas muito legal. E eu quero compartilhar, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter ouvido esta mensagem quando eu tinha a idade de vocês, sabia? Quando eu tinha aí meus 18 anos, quando eu tinha aí meus 25 anos. Como eu gostaria de ouvir. E talvez você vai de repente falar assim, Ailton, mas está na Bíblia. Mas não do jeito que eu vou te contar. Porque não que eu tenha luz assim, sabe por quê? Porque tem coisas, irmãos, que eu acho que você nunca ouviu falar sobre Salomão. E que você vai ouvir nesse fim de semana com Deus. Quer ver? Vamos lá. Por exemplo, o que eu descobri, que acho que algumas pessoas talvez não saibam, ou talvez nunca tenham atentado para esse detalhe muito importante. Crônicas, capítulo 1 Crônicas 22, verso 9. Aqui diz assim, Crônicas, 1 Crônicas 22, verso 9. Eis que te nascerá um filho, é Deus falando para Davi, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei ao povo de Israel nos seus dias. Então eu pergunto, responde aqui pela live aqui, eu vou perguntar para eles aqui. Quem sabia que o nome de Salomão havia sido escolhido por Deus? Tem alguém que sabia? Eu também, confesso a você, eu já li a Bíblia várias vezes, mas nunca havia me atentado para esse detalhe, que o nome Salomão foi escolhido por Deus e não por Davi. Outra coisa que eu nunca tinha prestado atenção, que Salomão
não foi um capricho de Davi dizer para Batseba: eu gosto de você e vou fazer do seu filho o rei, porque o nosso primeiro filho morreu. Então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar agora o Salomão no trono, porque eu gostaria que ele fosse o rei. E na realidade, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, Davi, ele teve um bocado de filhos, gente. Registrado na Bíblia são 9. Porque ele casou muitas vezes. Aliás, Davi, eu podia dizer, quer ver coisa interessante, talvez ele nunca tenha tentado, a primeira esposa dele chamava Ainoã. Né? A primeira não, uma das esposas chamava Ainoã. E ela era, acredita-se, porque se você for ver na história, a esposa, uma das esposas de Saul, chamava Ainoã. Então dá a entender que Davi pegou o quê? A esposa do Saul para consolar. Ele teve também uma outra esposa chamada Abigail, que era a mulher de Nabal, o tolo, que também, portanto, era viúva. E a Batseba, ele fez ela ficar viúva. Então, o rei Davi, ele era o consolador das viúvas. Você já tinha tentado nisso? Prestado atenção nisso? Que das 7 mulheres dele, 3 eram viúvas. E o caso dele com Batseba é um caso nojento. E aqui a gente vê a capacidade de Deus em reciclar vidas. Porque, irmãos, o camarada está lá tranquilo, isso você encontra na Bíblia, só para você ver a circunstância do casamento de Davi com a mãe do Salomão. E ele vê uma mulher tomando banho, e falam para ela: essa é a mulher de Urias. Aí ele já pensa: mas ele está na guerra. Nossa, uma mulher dessa aí sozinha, sem ninguém, e mente desocupada, é a oficina do diabo. E ele manda chamá-la, e ela fica com ele, e de repente Deus ama Davi, e alguns falam: aqui Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Ah, meu amigo, você vai me desculpar, mas se você fala isso, você está mentindo. Você está mentindo. Tem gente que fala: não, Davi só foi o homem segundo o coração de Deus porque depois ele se arrependeu, depois do Salmo 51. Não, sinto muito, mas ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele se arrepende. E Deus gostaria que todos nós, que todos os seres humanos se arrependessem. Porque quando eu e você me arrependo, nós nos arrependemos, o Senhor esquece tudo que a gente fez. Então, quando está registrado na Bíblia, mas se você procurar o pecado de Davi com Batseba, nos livros, nos registros no céu, você vai ter 1000 anos lá para procurar, você não vai encontrar lá, porque não está registrado. Por quê? Porque no Salmo 51 ele diz: Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me completamente do meu pecado. E Deus fez isso. E em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pronto. Davi merecia a morte. E ele fala isso. Quando ele pecou e ela disse: eu estou grávida, ele falou: uau, eu tenho que dar um jeito nisso. E ele tenta forçar o álibi. E olha que como a Bíblia é um livro fantástico. Eu não sei por que as pessoas perdem tanto tempo lendo série ou assistindo série, quando a Bíblia tem coisas assim tão fantásticas para a gente. Olha que coisa legal. Assim, para a gente entender o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Davi chega e manda matar o marido da Batseba, e Urias morreu. E Davi ainda queria passar por bonzinho. Pronto, agora peguei mais uma viúva para tomar conta. E todo mundo: nossa, que rei bondoso que nós temos. Ele cuida das viúvas, ele cuida dos órfãos. Aí Deus chama o profeta Natã e diz: vai lá. E ele conta aquela história que a gente sabe. Olha que coisa interessante. Davi fala: esse homem que roubou a única ovelhinha de um homem, ele tinha um monte de ovelha, ele merece a morte. E o Natã olha para ele: você é esse homem. Aí Davi fala: uau, Deus revelou para o profeta o meu pecado.
E antes ele havia dito: esse homem tem que pagar 4 vezes pela ovelha que ele roubou. E Deus anotou isso, falou: muito bem, Davi, você vai pagar 4 vezes pelo seu pecado. O primeiro filho dele, Aminon, morreu. Quem matou? Absalão. Absalão também matou o Aminon, mas ele também morre. E por incrível que pareça, a pessoa que mata Absalão, e olha o nome, Absalão, que quer dizer o quê? Ab quer dizer pai da paz. E agora Deus vê Absalão morrendo, e quem matou Absalão foi o mesmo cara que elaborou e desempenhou ali a estratégia para matar Urias. E olha, o Absalão morre do mesmo jeito que morre Urias. Ficou pendurado pelos cabelos, e o Joabe, que presta atenção, Joabe era primo de Absalão, porque ele era filho de Zeruia, que era a irmã de Davi. Ele chegou e falou: olha, o rei falou para não fazer nada com esse menino, mas o rei vai me perdoar, eu vou matar esse menino. E ele vai lá e toca o menino lá, e o menino morre. Bem, morreu Aminon, morreu o Absalão, e agora, olha que coisa incrível, vem o Salomão na história. Só que tinha um camarada chamado Adonias, e Adonias queria muito ser rei. E Adonias chega e fala assim: primo, eu vou ser rei. Davi já estava velhinho. E ele falou: tem meu apoio, eu sou general, tem todo o meu apoio. Ele falou com o sacerdote: tem meu apoio, você é o cara. Estão dizendo aí que ele está querendo fazer o Salomão, mas Salomão é um frangote, é um moleque. A gente precisa de um rei à altura de Davi. E ele pegou e deu uma festa e tal. E o profeta Natã, o mesmo, ele chega para Batseba e diz: rainha, o negócio é o seguinte, Adonias vai tomar o reino. Se você não for falar com seu marido Davi, Adonias vai ser o rei. Vai lá e conversa com Davi. E quando você estiver conversando e contando o que está acontecendo, eu chego. E aí nós vamos falar: você tem que colocar Salomão. Ele é pequeno ainda, mas você já tem que dar um jeito. E é isso que acontece. Salomão, lembra do Absalão, que era o Abi, vem de Aba, pai da paz. Agora vem o Salomão, nome escolhido por Deus, que quer dizer paz. E eu tenho que andar aqui na minha história, mas é algo fantástico. Eu não tenho como compartilhar com vocês tudo, porque senão teria que ser uma vigília ou coisa que o valha. Mas eu gostaria que você estudasse a Bíblia e a palavra de Deus para ver como Deus dirige a vida das pessoas. E Salomão foi, então, indicado para ser o rei. E agora, nós temos algo que eu quero ler com você, que Salomão, eu já vou aqui para 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Salomão, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benignidade e benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Ou seja, não foi vontade de Davi, foi a vontade de Deus que Salomão fosse rei. Agora, pois, ao Senhor, diz o verso 9 de 1 Crônicas, capítulo 2 Crônicas 2, 2. Agora, pois, ao Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Pois quem poderia julgar a este povo? E ele pede a Deus, veja, sabedoria e conhecimento. E Deus, no verso 12, responde: sabedoria e conhecimento são dados a ti. Te darei riqueza, te darei bens, te darei honras, a qual nenhum outro rei teve antes de ti, e depois de ti não haverá igual a você. Ele pediu 2 coisas a Deus.
sabedoria e conhecimento. Qual a diferença dessas coisas? Sabedoria é o uso do conhecimento para seu benefício e para benefício dos outros. Quer ver? Por exemplo, uma pessoa que é um médico, um enfermeiro, uma pessoa que estuda o corpo humano, tá? Ele conhece o corpo humano por dentro, por fora, e ele sabe os malefícios do cigarro, ele sabe os malefícios do álcool, ele sabe os malefícios da droga. Agora eu pergunto, você tem conhecimento de algum médico que fuma? Em frente à minha casa, mora uma viúva de um médico que morreu de câncer, porque fumou. Em frente à minha casa, eu moro em Jacareí. Ou seja, ele tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Conhecimento e sabedoria foram grave isso, conhecimento e sabedoria foi o que ele pediu a Deus. E eu e você também podemos pedir. Podemos pedir a Deus conhecimento. Tiago 1,5, o irmão de Jesus fala assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí, alguém pode dizer assim, Davi pediu sabedoria, ou Salomão pediu sabedoria. E vamos a 1 Reis. Olha, sabedoria para quê? Ele queria para julgar. E olha o pepino que aparece na mão dele logo no começo do seu reinado. 1 Reis, primeiro livro de Reis, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 16. É uma história muito interessante, vai até o verso 28, eu não vou ler porque o tempo corre, mas eu vou contar para vocês. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se colocaram diante dele. 2 prostitutas, lembra que eu falei? De uma prostituta que teve um filho, e ela acha que aquele filho não veio da vontade de Deus. Aqui você vai ver, presta atenção. Mais uma coisa que você vai aprender hoje, que eu aprendi e quero compartilhar com vocês. 2 prostitutas são levadas diante do rei, e a situação é a seguinte: as 2 moravam numa mesma casa. Uma ficou grávida, depois a outra também ficou, e a palavra de Deus revela que uma teve um filho, e depois de 3 dias nasceu o filho da outra. Só as 2 moravam dentro daquela casa. Aquela que era talvez uma mãe assim meio desnaturada, ela virou por cima do seu filho e morreu, matou a criança. Ela matou a criança, o filho morreu. A outra estava tão cansada, talvez por cuidar da criança, que ela desmaiou ali, de tanto cansaço. O que a desnaturada fez? Naquela mesma noite, ela pegou o filho morto, pegou o filho vivo e trocou. Colocou o morto do lado da mãe, que estava cansada, e ficou com o vivo. Quando o dia amanheceu, aquela mãe cansada viu, e ela viu, aquele não era o seu filho. Eram apenas 3 dias. Mas deu tempo dela conhecer o seu filho. E ela disse: dá o meu filho, você está com o meu filho. E ela disse: que é isso? Seu filho é esse que está morto. E elas começaram a brigar, ninguém sabia como resolver, e foi parar na frente do rei. O rei ouviu a história, e o que ele fez? Todos conhecem a história. Ele chega e fala: me deem uma espada. E é simples. Você está dizendo que o filho é seu? É meu. Ela está mentindo. Você está dizendo que o filho é seu? E sim, ela está mentindo. Ele falou: é simples, dividiremos a criança ao meio, metade para cada um, e está resolvida a questão. A verdadeira mãe, naquele instante, diz: não, de maneira nenhuma, misericórdia, piedade, eu não quero que meu filho morra, ele é meu, mas eu prefiro que ele viva, deixe essa criança com ela. E a outra dizia: não, nem para mim, nem para ela, divida no meio. Salomão olha e fala: podem pegar a criança e dar para a mãe verdadeira, que é essa aqui. Agora, o que você não sabe, Salomão chegou para aquela mãe e disse: como você vai cuidar dessa criança? Você não sabe quem é o pai? Não faço a mínima ideia. Mas eu não vou deixar você ir embora. Ele era um rei, tinha poder e era um rei justo. Ele tinha pedido a Deus sabedoria. E ele chegou, chamou os seus servos e disse: arrumem um lugar para ela aqui no palácio, que ela cuide de alguma coisa aí. E nós precisamos arrumar um nome para essa criança. E aí ele pensou e falou: olha, os nomes têm algo a ver com o caráter, né? Então nós precisamos pegar alguém de caráter.
e dar um nome para essa criança, porque ele mesmo, embora sendo filho de uma prostituta, ele vai ter uma oportunidade. E aí o que ele fez? Ele chegou e pensou e falou, já sei. Houve um homem por nome de Abinadab, que quando os filisteus levaram a arca da aliança lá para a terra deles, e deu aquela bagunça toda lá, morreu um bocado de gente, enfim, quando a arca foi roubada e ficou lá, quase por um ano, 7 meses ela ficou lá, e ele colocou aquela arca em cima de 2 vacas que tinham acabado de criar, e disse, levem essa, que ela vai embora para acabar essa praga aqui. Parou na casa de um homem, o nome dele é Abinadab, e a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, na sala de Abinadab. Então Salomão disse, o nome dele vai ser Ben-Abinadab, ou seja, filho de Abinadab. Agora eu quero que você leia comigo o que está escrito em 1 Reis, capítulo 4, verso 11. Abriu? Segura aí para você não cair de costa. Ben-Abinadab tinha toda a cortilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. E aí? O que você diz? Deus tem ou não tem o poder de reciclar vidas? E alguém diz assim, Ailton, mas eu nunca vi isso. Eu também nunca tinha visto. Mas eu fui ler um livro chamado Ultimato. E era uma revista, e eu li inclusive quando eu morava aqui em São Carlos. E eu me lembrei, aí eu fui atrás. E aí descobri essa história. E amanhã você vai ouvir mais história de Salomão, que estão nos livros históricos e livros, igual eu disse, a Bíblia, irmãos, é um livro que não está escrito tudo o que aconteceu aqui, porque não daria. Só para você ter uma ideia, se a gente pegasse patriarcas e profetas, profetas e reis, história da redenção, o grande conflito, se a gente pegasse parábolas de Jesus, o desejar de todas as nações, Atos dos Apóstolos, e juntasse tudo, olha o tamanho da Bíblia que eu teria que trazer aqui para vocês. O povo já acha que a Bíblia é grande demais. Então, essa é uma história que faz parte da história de Salomão, não relatada na Bíblia, mas que os hebreus contam. E olha que coisa incrível. Ele se tornou de filho de prostituta a genro do rei. Que história fantástica, não é? Agora, eu tenho que terminar, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Tem 4 coisas que nós só decidimos na nossa juventude. Salomão, ao que tudo indica, ele começou a reinar perto dos seus 12 anos. Com certeza ele tinha menos de 20. Porque ao ele se referir a um passo de uma criança, e por Adonias querer tomar o reino, é porque ele não tinha ainda idade para ir para o exército, que era 20 anos. E Salomão, ele que disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha o que Salomão fala para nós, deixa eu ver, em Provérbios capítulo 18, Provérbios foi escrito por Salomão, no verso 24, o que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. Ponto. Há amigo mais chegado que irmão. Irmãos, coisas que nós, durante a juventude, escolhemos ou tomamos decisões. Quem vai ser meu amigo? E não há dúvida, o pastor mencionou aqui, muitos jovens saíram da igreja por influência de seus amigos. Então, eu devo ter amizade, posso ter amizade com muitas pessoas. Colegas, sabe, colega de trabalho, colega de faculdade, vizinho na rua, mas amizade, amigo, eu tenho que ter amizade com pessoas que me aproximam de Deus e que me ajudam na minha caminhada rumo ao céu. Entendeu? Porque caso contrário, quem ensina as pessoas a fumar? Quem ensina as pessoas a beber? Quem ensina as pessoas a usar drogas? Quem ensina as pessoas
às vezes, a iniciação no sexo de um jeito errado. São seus amigos. E bons amigos fazem uma grande diferença. Eu estou em São Carlos por causa de uma amizade. E eu pedi licença à irmã Nelita, e ela está aqui no fundo, para contar essa história. Até os 18 anos eu morava em São Paulo. Mas o marido da irmã Nelita, né, o irmão José Dias, ele tinha muita amizade com meu pai. E olha, a vinda do irmão José Dias para São Carlos também foi por causa de uma amizade dele com o pastor José Vargas, que foi o pastor que me batizou. Ele trouxe o irmão José Dias se instalou aqui com sua família, e depois, na conversa dele com meu pai, ele fala: Toninho, venha para cá. E meu pai vem para São Carlos. Graças à vinda do meu pai para São Carlos, a minha irmã está ali, casou com o Rogério, aqui. O Moisés está ali, casou com a Kelly, aqui. Certo? Eu não deu certo, não casei aqui, mas eu tive boas amizades aqui. Boas e grandes amizades. Como, por exemplo, veio comportar aqui um rapaz chamado Fernando. O sobrenome vocês conhecem, Iglesias. E ele passou por aqui. E nós tivemos uma amizade. Ele veio de Sorocaba com uma equipe. O Vandercy, que era o líder daquela comportagem, também lembro dele e tal. E olha que coisa interessante. O Fernando vai fazer teologia. Lá, um dia, uma pessoa chega e fala: Fernando, você canta bem, canta no meu casamento. E o Fernando foi cantar num casamento. E quem estava tocando a marcha nupcial? Não é marcha fúnebre, viu, gente? É marcha nupcial. Nesse casamento, o Jader Santos. Que ouviu o Fernando cantar com a Maricel e que ouviu ele cantar também o Pai Nosso. Está vendo como é que é a amizade? O pastor Fernando se forma pastor e vem ser pastor em Rio Claro, onde nasce o Lucas, que hoje é professor de teologia. Quando ele foi para o Arautos do Rei, porque o Jader o chamou, por causa dele ouvir, conhecer a voz dele, e falou: vem fazer um teste aqui. Lembrou, tem um jovem, é pastor, tal, porque naquela época só podia participar do Arautos sendo pastor. O pastor Fernando foi para o Arautos, ficou lá por 8 anos. Quando o pastor Fernando sai do Arautos, aonde ele vem ser pastor? São Carlos. E nós nos reencontramos. E aqui, ele ficou durante 3 anos. Naquela época, era um distrito só. Era pesado. Mas aí, em resumo, para encurtar a história, ele foi para Goiânia. E ele me levou para Goiânia. Eu saí daqui em 2000. Em 2000, eu cheguei em Goiânia. 2000 foi um ano maravilhoso, trabalhando ali com ele. Graças a Deus, em um momento da minha vida, eu fiz pedagogia. E lá eu pude assumir as aulas de ensino religioso, que eu já tinha participado aqui. Por quê? Porque um amigo me convidou para dar aulas na escola adventista. Professora Abigail e seu esposo, que por aqui passaram. Está vendo como é que funciona a coisa? O pastor Fernando vai para Novo Tempo e me chama. Olha que coisa interessante, né? Mas o amigo ajuda, mas você tem que ter luz própria. Graças a Deus eu já estou lá há 17 anos. O pastor Fernando saiu, o Ivan chegou, o pastor Ivan me convidou. Foram 8 anos com o pastor Fernando, foram 7 anos com o pastor Ivan. Já estamos há 2 anos com o pastor Gilson. E graças a Deus, graças a essa amizade. Está vendo? Então, a amizade é importante. Eu me esqueci de um amigo também, muito importante. Vaval. Foi graças ao Vaval que eu conheci previamente pessoas que viriam a ser meu chefe. Costa Júnior, Sonete, entendeu? Olha que coisa interessante. Pastor, que foi pastor aqui dessa igreja, que a gente teve um bom relacionamento com ele, que foi para Novo Tempo e também foi meu chefe, Flávio Ferraz. Lembra dele? Então, vale a pena a gente ter boas amizades? E como? Eu agradeço a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida e terem me dirigido de tal maneira que eu posso agora falar da amizade. Tem uma outra coisa importante, que a gente escolhe os amigos durante a juventude, e tem uma outra coisa também que a gente escolhe também na juventude, e Salomão fala isso para a gente. Tem gente que fala: eu não tenho chance, nunca tive oportunidade. Olha o que Salomão fala aqui, Eclesiastes, capítulo 9, verso 10.
tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Em resumo, faça o melhor. Eu me lembro que antes de ir para Novo Tempo, eu trabalhei como porteiro. Trabalhamos eu e Moisés lá em Ibaté como pedreiro. Então, irmãos, eu não fui um bom pedreiro, confesso a vocês. Mas estava ali no meu limite, né? Trabalhando ali e tal. Então, tudo quanto vier às mãos, faça o melhor. Sempre. Seja na faxina, qualquer coisa você deve fazer bem feito. Então, tem gente que, eu queria profissão, o que eu vou ser? Tem um pastor amigo meu, não vou contar o nome porque não pedi autorização. A filha dele fez psicologia, estudou 5 anos. E ele montou para ela um consultório e tal, e ela feliz da vida, e ela começou a atender. De repente ela chegou para ele e disse: pai, não dá. Eu estou em depressão, as pessoas me contam seus problemas, eu começo a chorar, e é complicado, pai. Não dá para ser psicóloga, não. E o pai: filha, e aí, o que você vai fazer? Então, pai, eu já fiz um curso de cabeleireira. Eu vou fazer a cabeça das pessoas, mas pelo lado de fora. Ele falou: beleza, que você seja feliz. Entendeu? Então, o importante é você ser feliz de fato. Agora, Deus vai dirigir? Vai. Vai te orientar? Vai. Algumas pessoas dizem assim: como é que eu entro na Novo Tempo? Eu falo: é simples. Primeiro peça para Deus e depois se prepare. Se prepare. Porque você tem que estar preparado no momento em que vier o quê? A proposta. Agora, trabalhar ali, irmãos, não é para qualquer um. Não que eu seja melhor que os outros. Porque, irmãos, quando é semana de gravação, as coisas pegam. Você acha que o inimigo fica feliz vendo o sucesso da Novo Tempo? Não, ele vem para arrebentar a vida das pessoas. Sabe? É complicado. Mas a gente precisa confiar em Deus. Poderia contar algumas histórias aqui, mas vou me limitar ao meu tempo, que já acabou, inclusive. Mas vamos lá. Olha, decisões importantes que vão nortear a nossa vida e que a gente toma na juventude: amizades e a profissão. Certo? Deus te deu habilidades, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, e você deve estar atento para fazer a vontade de Deus. Já que Ele é o teu Criador, lembra-te do teu Criador. Portanto, lembra-te do teu Criador, ou seja, pergunte a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Sabe aquela oração de Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Agora, tem uma outra escolha que a gente faz também na juventude, que é muito importante. No meu caso, demorou um pouquinho mais. Alguém disse assim, olha, a única pessoa que acho que não escolheu o cônjuge, ou seja, com quem ele ia casar, foi Adão. Por quê? Porque só tinha uma, né? Fez a Eva e falou: agora essa vai ser sua mulher. E a Eva também não teve opção. Foi o Adão. Agora eu pergunto: deu problema ou não deu na vida dos dois? Mesmo sendo criado, Eva não tinha meia celulite, irmãos. Adão não tinha esses problemas aí de precisar tomar pílula azul. Não, ele era perfeitão. Entendeu? Perfeitão, completamente perfeito. Mas tiveram seus problemas. Certo? Mas uma coisa que ele e ela fizeram, que eu e você precisamos fazer, que é buscar a Deus. Sabe, do mesmo jeito que Deus pode colocar uma pessoa na sua vida, o diabo também pode. E ele faz isso, hein? Coloca pessoas na nossa vida. Sabe, tem alguns princípios. Por exemplo, Adão e Eva, eles adoravam o mesmo Deus. Às vezes nós achamos: não, nada a ver, eu vou fazer um trabalho missionário, e meu noivo vai vir para a igreja, minha noiva vai vir. Cara, alguns dizem assim: funcionou na vida. Isso é exceção. A regra não é essa. A regra é que não dá certo. Eu me lembro de uma irmã, não vou contar o nome dela também, mas ela, na noite de núpcias, olha, presta atenção, jovem, você que está pensando em casar. Na noite de núpcias, o cara se batizou na igreja. Porque ela falou: não, eu só posso namorar com crente. Ele falou: tudo bem, você é crente. Veio e se batizou. Na noite de núpcias, ela, virgem pura, num hotel, realizando ali os seus sonhos.
Ela sentiu um cheiro estranho. Ela bateu na porta e falou: querido, você está fumando? Ele tossiu, abriu a porta, olhou para ela e falou: estou fumando. Mas você fuma, você tinha parado. Eu sei que eu tinha parado. Só que na minha vida pregressa, depois da transa, eu tenho que fumar. E isso foi o que aconteceu com ela. Naquele tempo não tinha, quebrando o silêncio, naquele tempo não tinha delegacia da mulher. E quando ela dizia não, ela apanhava. E diversas vezes ela foi estuprada. Então eu pergunto, está vendo? Ele falou que era cristão, mas não era. Quando eu a conheci, ela já estava se separando e veio para a igreja, não conseguiu viver com ele, ficou sozinha. Mas veja, tinha 2 filhas. É uma história em que poderia ter sido evitada, poderia ter trilhado um outro rumo, ela não precisava ter passado por isso. Mas Deus tem o poder de reciclar e reciclou, e ela hoje é uma serva de Deus, certo? E encerrando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O mais importante, o que eu vou fazer na minha juventude se eu não lembrar do meu Criador? Esse é o problema, sabe? Eu deixei por último, mas é aquilo que deve vir em primeiro lugar. É Deus que vai te ajudar a não ser influenciado por maus amigos. É Deus que vai te guiar, se você permitir, para que você faça boas escolhas. É Deus que pode dar, quem sabe, para você um ministério. É Deus que pode colocar na sua vida um bom marido e uma boa esposa que te ajude a chegar mais perto de Deus, a enfrentar os problemas. Sabe, um casamento sem Deus é um casamento com prazo de validade. Pode ver. Fama, prestígio, dinheiro, todas as coisas que Salomão teve, algumas pessoas têm, e a gente vê pessoas aí trocando de marido, de esposa, como alguns trocam de roupa. 7º casamento, e a mídia contando. Por quê? Porque um casamento sem Deus, ele vai ter prazo de validade, sim. Profissão. Algumas pessoas vão fazer o vestibular e ficam aí. Peça a Deus orientação. Eu queria ler para você 2 versos para te ajudar. Você que talvez precise tomar decisões. Salmo 25, hoje eu li isso para uma pessoa que me ligou, chorava, estava desesperada. O marido dela morreu esse ano de 2020. Ela tem um filhinho pequeno. O que vai ser da minha vida? Eu li para ela aqui, Salmo 25, verso 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. E olha aqui, o salmo que foi escrito pelo pai de Salomão, 32, verso 8. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. E olha o 9, não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento. Isaías 30, 21. Quem tem a Deus, o Senhor vai entrar em contato com ele. Como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra. Amanhã eu vou falar o que aconteceu com Salomão durante a sua fase adulta. Nós vamos continuar aprendendo. Mas durante a sua infância, durante a sua juventude, ele foi tal qual seu pai, um homem segundo o coração de Deus. Sábio, tinha conhecimento, e ele usava o conhecimento para a honra e glória do seu nome. Quantos querem hoje dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor recicla a minha vida. Está precisando fazer tudo novo.
Eu quero que o Senhor me ajude a tomar decisões. Eu tenho escolhido errado. Eu tenho tomado assim escolhas absurdas. E eu quero a confirmação, não da minha vontade, mas eu quero ouvir a tua vontade e praticar a tua vontade. Eu quero ser um homem segundo o seu coração. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use. Essa é a oração mais poderosa que alguém pode fazer, porque ela é resposta de uma oração de Cristo. Quando Jesus disse assim: a seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. Orai ao Pai para que envie mais ceifeiros. E quando alguém chega e fala assim: eu quero ser um ceifeiro, pronto, a resposta veio da oração de Jesus, e Deus vai te usar como um ceifeiro. Esse é o seu desejo? É esse o seu, a sua vontade? Então, diga aí: eu quero que o Senhor me ajude a tomar sábias decisões. Eu quero sabedoria. E busque essa sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Foi o que Salomão escreveu, não foi? Então, tema ao Senhor. Temer não é ter medo. Temer é respeitar, é obedecer, é ser fiel. Nós vamos ouvir uma música com a Amanda e depois eu quero orar com você. Você que está aí na sua casa, ouvindo essa live, depois de nós termos ouvido essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, que nos direciona, que nos mostra onde é o caminho que nós devemos seguir. Qual a maneira de nós ouvirmos a voz de Deus? É estando na presença dEle. Ele quer falar com você no seu lugar secreto. E esse lugar é dentro da sua casa, que você tem que separar um lugar para poder encontrar com Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente e que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, oh.
detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença, Jesus. Nós desejamos a Ti, Jesus, na nossa vida. Que o Senhor possa dirigir a nossa vida, a nossa mente, as nossas escolhas. Que o Senhor esteja na frente, Senhor, clareando o caminho, apresentando as pessoas certas na nossa vida, os nossos amigos. Nós Te agradecemos, Pai, por mais essa noite estarmos na Tua presença. Amém. Obrigado, Amanda e Christian, pela mensagem. E, acima de tudo, nesse instante, eu gostaria, então, de fazer aquilo que a Amanda falou. Sabe, Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Virtualmente, alguns estão ligados a nós nesse instante. E tem aquele grupo que está aqui. Sabe, existem determinadas bênçãos que Deus distribui sobre nós coletivamente. A Bíblia diz assim: quando duas pessoas concordarem no céu, tudo que eles pedirem, será aceito. Olha quantas pessoas nós temos aqui. Tem mais de 70 pessoas ligadas nesse instante. E temos esse grupo aqui, eu não contei, mas tem um bom número aqui. Se nós todos pedirmos a Deus uma coisa, você acha que Ele não vai atender? E qual é esse pedido que eu gostaria de propor nesse instante? Senhor, usa-me. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Permaneça com a sua mão levantada. Toma-nos em teus braços, Senhor. Queremos apenas tão somente ser instrumentos em suas mãos. Fomos criados por ti e para ti. Por isso, só em ti encontramos a plena satisfação dos anseios da nossa alma. Em Cristo Jesus, o teu Filho amado, nós pedimos nesse instante que o teu Santo Espírito nos capacite para nós sermos aqui neste mundo o sal da terra e a luz do mundo, a suave fragrância de Jesus. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam segurar na barra da nossa roupa e dizer assim: eu quero ser feliz como você é. Eu quero que a minha vida seja como a sua. Eu quero ter filhos como os seus. Eu quero ter uma esposa semelhante à sua. Não a sua, mas semelhante à sua. Eu quero ter um marido que me honre, que me respeite como você te respeita. E nós vamos poder dizer para eles: a solução é muito simples. Sirva ao Deus que eu sirvo. Entregue sua vida ao Deus a quem eu entreguei. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma boa noite de descanso.
e amanhã um feliz despertar. E traga-nos de volta aqui, às 10 horas, para nós te adorarmos, no teu dia, aqueles que puderem na tua casa junto com o teu povo, outros pelas redes sociais, mas continue nos falando a respeito da vida de Salomão. Nós queremos aprender com ele. Nós, nesse instante, declaramos que nós nos lembramos do nosso Criador. Aprendemos, relembramos que nós fomos e fazemos parte de um plano e de um projeto especial de Deus. Há um lugar no céu para nós. Há uma coroa no céu para nós. E nós queremos tomar posse desta mansão, deste lugar e desta coroa. O nosso caráter ainda não está pronto, por isso que nós precisamos da tua ajuda. Nos transforme. Faça uma limpeza, uma purificação. Se o Senhor transformou a vida de Davi, o Senhor pode transformar a nossa também. Nós confiamos em Ti. Em nome do Teu Filho Jesus te pedimos. Amém. Até amanhã, irmãos. Quero agradecer aqui ao pastor pela linda mensagem. Deus seja louvado, pelos louvores que foram aqui ministrados e por você estar aqui conosco, tendo esse momento tão íntimo com o nosso Deus. Foi muito bom essa noite. E esse final de semana com Deus promete realmente, nós temos um encontro com aquele que é o nosso Criador. Então, tendo convite amanhã, às 10 horas da manhã, nós daremos continuidade então ao nosso programa. Só um recadinho rápido. Alguns estão mandando mensagens aqui, fazendo uma pergunta no WhatsApp para nossos líderes. Se a igreja da Vila São José já abriu? Ainda não. Nós teremos reuniões nos próximos dias e vamos talvez manter a igreja fechada, vamos se abrir. As pessoas que estão presentes aqui são aqueles que participaram da live e os familiares mais próximos aqui do pastor. Então a nossa igreja permanece fechada, tá bem? Mas orem por nós e, como foi dito, com muita sabedoria, tomaremos as decisões que serão melhor para o nosso povo. Mas amanhã, às 10 horas, nós vamos continuar aprendendo com a história de Salomão. Por que será que os pais projetam alguns sonhos em seus filhos? Como que os filhos podem realizar aquilo que seus pais não conseguiram? O que aconteceu com Salomão? O que ele fez com a sabedoria que Deus lhe deu? Como foi a sua fase adulta? Tudo isso você verá amanhã. Você é o nosso convidado de honra e amanhã espero vocês. Uma boa noite, fique com Deus.